O copywriter virou piada. Esse profissional que já foi visto como o cérebro do marketing, hoje está virando motivo de chacota. Sabe aquele gênio da caneta que cobrava 50 paus por uma carta de vendas? A IA escreve a mesma carta em segundos. O que é pior, em muitos casos, tá convertendo mais. O copywriter que o mercado idolatrava tá morto. E não foi só a IA que matou ele, não. Foram profissionais que fingiram ser estrategistas, quando na prática eles só estavam copiando uma fórmula pronta. Agora o jogo acabou. A máquina faz em escala aquilo que eles chamavam de talento. E sobra uma pergunta que vai doer em muita gente. Se qualquer ferramenta gratuita escreve o mesmo texto que você, que exatamente te torna especial ou indispensável? Durante muitos anos, o copywriter foi tratado como um semideus no marketing digital. Ele era o fantasma por trás das campanhas milionárias, o profissional que não aparecia na frente das câmeras, mas que supostamente tinha o poder de mover multidões com meia dúzia de palavras. E de fato, houve gigantes. David Ogilvy transformou anúncios em histórias memoráveis. O Gary Halbert usava cartas simples para vender milhões. Esses nomes foram gênios e ninguém tem dúvida disso. Eles estudaram o comportamento humano, psicologia, cultura. Eles criaram uma ciência onde antes só havia intuição. Mas o que aconteceu no digital foi outra coisa. No lugar da ciência veio a fórmula. No lugar da psicologia vieram os gatilhos decorados. De repente, todo mundo virou copywriter. O menino que nunca tinha vendido um produto na vida, mas baixou um e-book com 50 gatilhos mentais, já se apresentava como especialista em persuasão. A menina que tinha feito um curso de 3 dias já se vendia como arquiteta da conversão. E o mercado estava acreditando nisso. O mito cresceu porque era conveniente. Para o copywriter, era status. Podia cobrar caro só por escrever alguns textos que soavam persuasivos. Para o empresário, para o contratante, parecia um alívio. Bastava contratar alguém que sabia escrever de forma persuasiva. Isso ia fazer as vendas explodirem. E para quem vendia curso, era puro ouro. Vender a promessa de ficar rico escrevendo. Tava fácil demais. E aí nasceu uma farsa. O copywriter virou um personagem. O gênio solitário, o iluminado, que passava café, sentava diante da tela e digitava páginas que magicamente geravam milhões. A aura era tão forte que pouca gente se perguntava: será mesmo que esse profissional entende do cliente, do que ele está fazendo? A verdade é que a maior parte nunca foi estrategista. Nós tivemos uma legião de escritores de fórmula pronta. E o público? O público aprendeu rápido. As headlines secretas perderam força. As promessas irresistíveis começaram a soar falsas. As histórias emocionantes viraram cópias mal feitas de outras histórias. O mercado, mesmo vendo isso, manteve o mito, porque era lucrativo manter a ilusão. Era mais fácil dizer que um bom copy mudava qualquer negócio do que encarar a verdade inconveniente. Sem produto forte, sem estratégia clara, sem distribuição, copy nenhum salva. E foi justamente essa idolatria cega que abriu espaço para o golpe final. Porque quando a inteligência artificial chegou, ela não precisou criar nada novo. Bastou jogar no algoritmo as mesmas fórmulas que em segundos, o que antes era vendido como uma habilidade rara, virou mercadoria gratuita. Quando a IA entrou em cena, o mito do copywriter não foi desmontado aos poucos, não. Ele foi implodido de uma única vez. E por quê? Porque a IA não se limitou a imitar. Ela amplificou. Ela pegou o arsenal inteiro de fórmulas, headlines, gatilhos que os copywriters iam reciclando há anos e transformou isso em máquina de produção infinita. Pensa na cena. Antes, um copywriter passava uma semana inteira escrevendo uma carta de venda. Pesquisava modelos, testava variações, reescrevia até ficar redonda. Hoje, em menos de 5 minutos, a IA gera 10 cartas prontas para você. Cada uma com um estilo diferente, já com chamadas testadas. Você pede uma headline, ela cospe 50. Quer uma sequência de e-mails, ela entrega 3 versões completas. E é por isso que tanto copywriter sentiu a pancada, porque o que era vendido como um dom raro, agora está disponível em qualquer navegador. O impacto foi um choque de realidade. O castelo de cartas desmoronou e não sobrou muito espaço para quem insistia em vender texto como um talento exclusivo. Agora vem a pergunta: quantos desses profissionais realmente estudaram comportamento humano? Quantos passaram horas ouvindo objeções no suporte, fazendo pesquisa, estudando o que o cliente hesita, entendendo como as pessoas compram de verdade? Pouquíssimo. E
sabe o que a IA fez? Ela mostrou que se tudo o que você sabe é juntar palavras em ordem, bonitinhas, e palavras que parecem persuasivas, a máquina faz isso muito melhor que você. O algoritmo não só repete a fórmula, ele varia, multiplica, escala, ele não cansa, ele não trava na página em branco, ele não fica inseguro, ele não atrasa. E isso derruba a farsa. O copywriter que sobrevive não é o executor de frases prontas, é o estrategista da persuasão, da vida real. É o profissional que enxerga o que a IA não enxerga. E o que a IA não enxerga? O medo escondido atrás de uma objeção. O desejo não dito lá numa comunidade. A mudança cultural que abre uma nova oportunidade de venda. Então pensa aqui comigo. A IA pode escrever 10 variações de uma oferta, mas quem sabe dizer qual é a promessa que realmente vai conectar com a dor mais íntima do cliente? Quem é que sabe medir se aquele público está mais sensível a preço, status ou a segurança? Isso a máquina não faz. Ela só repete dados do passado. Quem conecta com o presente, antecipa o futuro, é o estrategista humano. E outro ponto, o contexto. A IA pode escrever uma headline, o segredo revelado, mas ela não entende se naquele mercado específico essa promessa soa atraente ou soa ridículo. Copy não é só sobre convencer a comprar, é sobre criar posicionamento, construir marca, gerar pertencimento, é sobre escrever de um jeito que não apenas venda um produto, mas cria um movimento. Isso exige visão, narrativa, coragem de tomar posição, e coragem não se programa em algoritmo. Por isso é que eu digo, o copywriter que sobrevive não é mais o escritor de texto, é um engenheiro de decisão. Esse é o profissional que não tem medo da IA. Ele usa a máquina para acelerar a execução, mas ele sabe que o que gera resultado não é o texto em si, é a estratégia que está por trás do texto. A IA matou o executor, só que ela abriu espaço para o estrategista. E esse espaço nunca foi tão valioso. Então, se o copywriter de fórmula já está morto, o que sobra, hein? Sobra um caminho mais difícil, só que é infinitamente mais valioso. Primeiro, você vai precisar parar de achar que persuasão é decorar gatilho mental. Escassez, urgência, autoridade. O público já está meio que imune a essas palavras soltas. O que ainda funciona é entender de gente de verdade. É estudar psicologia, comportamento, como a mente toma decisão, enquanto aí a cospe frases prontas. Só quem entende de viés cognitivo, de desejo, de medo escondido, consegue transformar texto em decisão. Depois vem algo que a máquina nunca vai sentir: a leitura de mercado. A IA sabe olhar para trás, mas ela não sabe olhar para o lado. Ela não percebe quando o discurso está soando ridículo, quando uma promessa já está saturada. Só quem conversa com o cliente, quem lê nas entrelinhas, quem escuta o que não foi dito, é capaz de escrever algo que conecte de verdade. E por último, copy nunca foi palavra solta. Copy é a costura da jornada. É saber que um anúncio não vive sozinho, que uma página sem narrativa é só design bonito, que um e-mail sem proposta é só texto jogado. Esse é o novo jogo. Não é ser mais rápido que a IA. Isso você nunca vai ser. É ser mais humano, mais contextual, mais estratégico do que qualquer algoritmo consegue ver. Agora eu vou pro ponto final com você. Você é apenas um digitador de palavras ou é um engenheiro de decisões? Porque se o seu trabalho pode ser feito por qualquer IA, você já está enterrado. Só que se você tiver coragem de assumir o peso da estratégia, de estudar comportamento humano, de olhar para o cliente em vez de olhar só para o teclado, então você vai sobreviver e vai se tornar indispensável. Se esse vídeo fez sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal, que aqui não tem ilusão, não tem fórmula mágica. Aqui eu vou te mostrar como ocupar o espaço que a IA deixou aberto para pouquíssimas pessoas. Porque você sabe, a decisão sempre favorece os mais ousados.